Bom, Taka, eu quero te agradecer pelo Eu seu que te tempo agradeço. e muito obrigado por estar disponibilizando esse tempo pra gente. Uma das pessoas que eu queria que aceitasse essa minha trajetória aqui de entrevista seria você. E vamos dar uma volta na cidade, que eu quero Vamos sim, temos mas muita antes, coisa para falar. Queria te agradecer pelo convite, né? Agradecer essa entrevista. Com certeza a gente vai enriquecer muito o assunto e abordar muito sobre Diadema. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Bom, uma das coisas que você me fez chamar a atenção foi a sua postura na última candidatura, na última campanha. O fato de você, no segundo turno, né, não ter apoiado nenhum nem outro, por eles não estarem de acordo com o que você acreditava ser melhor para a cidade. Isso me fez chamar a atenção e até o pessoal da minha equipe mesmo gostou bastante dessa postura. E isso nos trouxe até o momento que nós estamos aqui. Na verdade, isso mostra que a gente não tem compromisso com grupos políticos, a gente tem compromisso com a população. No segundo turno, quando a gente viu o Lauro e o Vaguinho, e ambos a gente viu que não tinha as mesmas ideologias em relação à gestão que nós tínhamos, então essa falta de compromisso, né, pelo nosso plano de governo, a gente preferiu optar uma neutralidade no segundo turno, até mesmo para a gente valorizar ainda mais este compromisso com os nossos eleitores. Então essa foi uma decisão que a gente tomou em 2016. Certo. Bom, aproveitando já o gancho, a gente está passando aqui na frente do Quarteirão da Saúde. Você havia me falado numa outra reunião sobre a saúde humanizada, que é a visão que você tem para a saúde de Diadema. Sim. Me fala mais sobre isso. Na verdade, a gente entende que hoje Diadema já é servida por equipamentos, né, de saúde já para atender as pessoas. O que falta é justamente gestão. Você trazer uma gestão humanizada na saúde, você dar condições aos funcionários, colaboradores que trabalham, né, na saúde, para que eles possam melhor atender as pessoas, você restabelecer exames, medicamentos aqui na cidade, porque eu entendo que o Quarteirão da Saúde, essa questão de você reabrir o hospital infantil, de você colocar uma condição... Que, aliás, foi um tema bastante tocado polêmico, na última campanha, né? E não aconteceu. E não aconteceu. Foi, acho que essa questão do hospital infantil foram 2 vezes, né, enganação. E assim como agora essa polêmica que está acontecendo em torno da reforma de um hospital, da construção de um hospital. Hoje Diadema ela já é servida por esses equipamentos. O que a gente precisa é gestão, colocar para funcionar. Já existe. Exatamente. Perfeito, perfeito. Bom, uma outra visão que eu tenho da nossa cidade é relacionada à segurança, né? E Diadema exibe aí altos índices de assalto. Acho, se eu não me engano, a última vez que eu dei uma olhada nesse número, Diadema estava como a 4ª cidade mais perigosa do Brasil, né? E para uma cidade que já foi até elogiada na questão de segurança pública, é uma vergonha, né? E é assim, Diadema, se você não já foi assaltado, você conhece alguém que já foi assaltado. Verdade. Na verdade, hoje a segurança é um grande problema aqui na cidade. Não adianta hoje o gestor municipal ele virar as costas, jogar a responsabilidade no Estado, né? Hoje a segurança ela precisa ter esta integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e a nossa parcela de contribuição é com a Guarda Municipal, né? A gente vê e comprova vários relatos que hoje a Guarda Municipal ela está totalmente sucateada. Foi abandonada, né? Foi abandonada não só em relação aos equipamentos, né? Como carro, enfim, você vê toda essa questão também de porte de armas que não foi renovado. Então, se você não tem uma guarda municipal forte, já deixa aí o gesto, o simbolismo
por parte dos gestores públicos que aí estão, né, hoje no governo de Diadema, que a segurança não é uma prioridade em relação à nossa cidade, né? E na nossa gestão, pelo contrário, queremos fazer diferente. A gente inclusive vai passar aí à frente da Guarda Municipal. Vou até virar na rua da Guarda aqui agora. E você pode ter certeza, Daniel, que um dos nossos maiores compromissos com a população aqui de Diadema é trazer e efetivar uma guarda forte, com condição uma guarda ativa, né? Ativa, com trabalho para proteger. Próxima, né? Da população. Próxima, tem que ser próxima. Acho que não só a guarda municipal, mas a gestão ela tem que ser próxima, né? Então, quando a gente assume esse compromisso com a segurança aqui no município, é trazer uma guarda forte para que a família, né, ela possa ser valorizada nesse contexto, que a gente possa ter nossos filhos, nossos amigos, né, com essa proteção de ir e vir com tranquilidade dos lugares, né, sem um temor de ter o seu celular furtado, o seu carro roubado, de você sofrer qualquer tipo de ameaça. Então, nosso compromisso é valorizar a segurança, Daniel. Certo. Uma das coisas que eu tenho mais bronca, né? Não sei se a palavra correta é bronca, mas é o fato de colocarem coisas no plano de gestão da cidade que é impossível de acontecer, né? E eu me engajando agora nessa luta junto com vocês, você pode esperar de mim, Taka, um cara muito chatinho com relação a isso, sabe? Coloca o que dá para ser feito. Seja honesto com a população tem inteligência suficiente para entender o que dá para ser feito e o que não dá para ser feito. Não precisa mais desse político antigo, né? Essa coisa antiga de prometer rios e mundos e fundos para a população, acreditando que a população vai se iludir com isso, né? E o que eu peço é: coloquem o que dá para ser feito e seja honesto com a população. O que não dá para ser feito, não dá e pronto. Esse, na verdade, é por isso que eu até já te trago esse elogio, né? Esse contexto de você fazer parte dessa nova geração de políticos aqui da cidade, de novas lideranças que estão surgindo, que tem esse comprometimento com as pessoas, e isso é saudável. A gente vê uma política tão deteriorada, né? Com tantos escândalos, corrupção, lava-jato, pessoas, políticos sendo presos e ter que ser preso mesmo, né? E a gente tende a valorizar essas novas lideranças, assim como você. E essas novas lideranças, elas buscam transparência, né? E acho que o que você está, de certa forma, cobrando com razão é esta transparência, né, por parte dos gestores, do executivo, que possa realizar um plano de governo adequado, sem mentiras, né, sem loucuras, e mesmo porque hoje a gente sabe que o endividamento aqui em Diadema é muito elevado, né, que o orçamento, ele até em virtude da crise, ela diminuiu, mas isso não justifica que a gente não faça um bom trabalho. A gente tem que pontuar, mesmo porque administrar é você priorizar, né? E você priorizando, você tem condições de você pontuar questões certas. E isso a gente vê que os governos anteriores, né, não pontuaram. Então, essa é uma crítica válida, e pode ter certeza, Daniel, que da nossa parte terá um planejamento, um plano de governo adequado aqui para nossa cidade, e que vamos executar ela de ponta a ponta. Pegando o ganchinho que você falou de lava-jato, né, de políticos presos, a visão que eu tenho para o cenário que está se montando politicamente na nossa cidade, ela é a visão de que, assim, nessa eleição, nunca
esteve tão nítido o bem contra o mal, né? Sim. Nunca teve tão fácil de distinguir quem é quem, porque do lado de lá nós estamos vendo aí pessoas envolvidas com Lava Jato, né? Pessoas com nome sujo até dizer chega na Lava Jato. Isso em um ponto. Em outro nós temos pessoas envolvidas com clube de futebol, com escola de samba. Não tem nada contra isso, mas eu acredito que coisas não se misturam. Sim. Coisas de gestão pública e esse outro ramo da sociedade e tudo que isso traz junto, né? Toda a carga que isso traz junto não deve estar dentro da prefeitura. E acho que a pergunta que as pessoas devem se fazer é: que tipo de pessoa você quer escolhendo a escola do seu filho, a saúde da sua família, né? Que tipo de pessoa você quer tomando essas decisões que interferem diretamente na sua família? Essa é uma questão assim importante, Daniel. Quando a gente em 2016 iniciou o movimento do bem, um grupo do bem, mais do que identificar os problemas da cidade, a gente faz uma discussão, né, das soluções sustentáveis para esses problemas. E mais do que isso, conosco só se envolve pessoas que têm princípios éticos, princípios de moralidade, princípios de equidade, princípios de austeridade e princípios de excelência pública. Porque mais cedo ou mais tarde, se as pessoas não tiverem estes princípios, Daniel, e por isso desta conversa até aqui, para deixar claro, né, o que norteia o movimento do bem, é justamente isso: você ter este compromisso com as pessoas, porque mais tarde ou mais cedo, se você não tem, por exemplo, moralidade, você vai estar pedindo aí 49% de aumento por uma Câmara, né? Você vai estar processando a própria prefeitura para exigir aí férias, 13º, né? Vai estar querendo colocar e comprar carros de luxo, né? Que é um absurdo. Então você precisa ter moralidade, você precisa ter ética, porque senão mais tarde ou mais cedo você vai estar envolvido aí num escândalo de Lava Jato, né? Então a política ela precisa mudar, né? Você precisa ter austeridade para dar valor ao dinheiro público, para colocar na verdade um gestor que tenha este reconhecimento de fazer mais por menos, né? E toda essa preocupação com a excelência pública a gente pondera, porque a gente exige não só dos nossos atos, mas dos atos das pessoas que fazem parte do movimento do bem, uma excelência pública, um profissionalismo para se posicionar de uma forma igual, né? Por isso da igualdade, né? Da equidade em relação às nossas atitudes, justamente para não prejudicar uns em detrimento de favorecer uns em detrimento de outros. Então nossas decisões elas são pautadas, né, no coletivo. Então o movimento do bem ela se destaca aqui na cidade em virtude disso, que a gente obviamente está nessa discussão, né, da política pública, né, evitando esses confrontos aí nessas corrupções e mazelas aí que hoje são tão nocivas, né, para Diadema. Já que nós tocamos no assunto de o lado de lá e o lado de cá, né, para que até as pessoas que estiverem assistindo a gente saibam quem é o lado de cá, né, e para poder eles também fazer um comparativo desse panorama que está se desenhando na cidade. Sim. Então eu quero que você me fale, Taka, quem é o Taka, qual é a experiência que o Taka tem, sim, qual é a relação do Taka com a cidade de Diadema. Na verdade, o Taka, posso resumir que é uma pessoa que acredita muito na política como uma ferramenta transformadora. Hoje, se a política for bem usada,
você pode conduzir uma saúde melhor, uma segurança melhor, uma educação melhor. A gente sabe que resgatar a dignidade, que é uma das nossas principais propostas, Daniel, não vai ser fácil, né? Qual é a sua experiência em gestão pública? Sim. Aí, antes disso, né, queria colocar que essa questão em relação à própria nossa experiência em relação à administração não vem só na gestão pública. Há 23 anos, né, na iniciativa privada, como empresário, a gente já acumula essa experiência, e agora com os 3 anos como secretário de obras em Ribeirão Pires, que foi uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de mostrar justamente essa transformação e essa experiência de poder aprimorar os nossos conhecimentos de gestão pública, né, para justamente trazer essa bagagem, essa experiência aqui para nossa cidade. Fora isso, essa formação como engenheiro, como pós-graduado em administração, pós-graduado em gestão pública, vão ajudar muito nesse processo de transformação que a ferramenta da política ela nos proporciona, Daniel. E fora essa questão, né, os 38 anos como morador aqui da cidade, a gente conhece bem os problemas aqui da cidade e quer efetivamente atuar, né? Atuar de uma maneira ética, propositiva, para que a gente possa ter um bom lastro e uma boa gestão aqui em Diadema. Perfeito. Então você é morador de Diadema? Morador de Diadema. Inclusive, a gente está até próximo aqui de casa. Se você pegar a direita aqui, ó, a gente pode até mais tarde passar aqui. Em frente ao açaí, né? Não, eu vou passar lá agora. Eu quero ver a sua casa. Quero ver se você é morador de Diadema mesmo. Então, assim, hoje a gente tem este compromisso, né, com as pessoas, este compromisso com a cidade de Diadema, de usar, né, utilizar a ferramenta como política para a melhoria das pessoas. Mas antes disso, chegar lá, fala também um pouco sobre você, Daniel. Ah, tá. Sim. Bom, o Daniel, graças a Deus, é um dos muitos meninos de Diadema que nasceu nessa cidade, cresceu nessa cidade. Eu acho que eu fui da última geração que andou de carrinho de rolemã, que jogou taco na rua. Sim. Essa geração que ainda tinha contato humano, né? Eu tive uma infância, graças a Deus, eu diria que favorecida. Eu tenho amigos que ainda moram na cidade, que jogou bola comigo. Eu sou morador do Eldorado e fui morador do Eldorado na minha vida inteira, sim, né? E na Rua Calamar, os vizinhos que lá moram ainda hoje me conhecem, né? Eu sou aquele típico menino que cresceu na rua, e eu tive uma oportunidade incrível que eu gostaria que todas as crianças de Diadema tivessem. A oportunidade de ver que o mundo é bem maior do que se imagina, né? Eu fui aquele menino de periferia mesmo, e quando eu comecei a me dar conta do quanto o mundo era maior do que o que eu estava acostumado, eu fiquei me sentindo assim sabotado pela minha educação, sabotado pela minha cultura, né? E eu não quero que isso aconteça com outras crianças da nossa cidade, que é o que está acontecendo hoje. Então eu quero que outras crianças tenham a oportunidade que eu tive de poder estudar, de poder ver um mundo bem maior e de poder transformar a vida de outras pessoas também. Quando eu me envolvi com política, e sabe que lá política dentro da minha casa não é nem bem vista, porque política dentro da minha casa só serviu para, por exemplo, já passei por situações traumáticas, né, relacionadas à política, mas é o que eu quero para minha vida.
quando eu decidi ser um político, eu quero isso para minha vida, porque um político ele pode fazer muito mais, um político bem intencionado pode fazer muito mais do que qualquer ONG. Ele tem esse poder, e a premissa do político é isso, é transformar vidas, né? É fazer as coisas acontecerem para a vida das pessoas. E eu quero isso, eu quero fazer minha vida valer a pena nessa direção, nesse sentido. E por isso que em muitos casos eu não me enquadro no político profissional que Sim. tem aí, né? Bom, se você vê a forma como eu faço campanha, a forma como eu falo para as pessoas, eu tento explicar política para as pessoas, porque eu quero que as pessoas realmente entendam o que a política traz para a vida delas, né? E quando eu falo o lado do mal e o lado do bem, é exatamente isso. A grosso modo é exatamente isso, porque também tem o eleitor do mal. Sim. Infelizmente, também tem o eleitor do mal, como tem o político do mal. Tem eleitor que se vende, sim, que vende a sua capacidade de escolha e acaba escolhendo criminosos para representar ele na política e acaba se vendendo vende voto por tudo, gente. Pelo amor de Deus, se vende voto por lata de cerveja, sabe? E isso é muito traumático para nossa sociedade. Eu quero mudar isso. A minha campanha, sempre quando eu falo de política, eu tento trazer instrução para as pessoas, né? Eu não sou aquele político que pede voto. Pô, eu preciso do voto das pessoas, né? O político precisa do voto das pessoas, o voto de confiança. Mas eu tento trazer, Taka, conhecimento, esclarecimento. A minha campanha, a última campanha, eu tive 501 votos para a campanha para deputado federal. E, puxa, foram 501 pessoas que não ganhou nada para votar em mim. Não ganhou nada, eu não dei nada para essas pessoas, nada em troca, além de conhecimento, de causa e de propósito. E eu vou seguir nessa rota, até, sei lá, até dizer chega, né? Nossa. É o que eu quero para minha vida, é o que eu vou fazer. Não, mas isso é importante, essa política nova que ela vem surgindo, né? Essas novas lideranças, isso que a gente precisa, Daniel. Então acho que você está no rumo certo, só tenho a te parabenizar aí por essas atitudes e tenho certeza, né, que as pessoas estão enxergando isso de uma maneira diferenenciada. Chega daqueles políticos que compram votos, dão cesta básica, dão isso. Eu chamo de voto refém. Eu te fiz um favorzinho e você volta em mim. Mas só que lá na frente é a saúde. Vou cobrar muito mais caro esse favor. Ó, virando à esquerda aqui, Daniel, é a Rua Prudente de Moraes, aqui certo. No bairro do Promissão, onde que pode ir. Aqui no bairro do Promissão, né? Onde desde os 3 anos de idade, né? Ou seja, já fazem 38 anos. Aqui é o Marcelão, né? Que é o Marcelão. Quadra do Marcelão. 38 anos que eu moro aqui nessa rua aqui, certo. Onde os meus pais eles escolheram Diadema, né? Como uma oportunidade também, né? Como o Brasil em si escolheram Diadema como uma fonte de renda. E tá aqui, ó, minha casa, esse daqui do Portão Verde, na Rua Prudente de Moraes. Certo. Eu falei que ia passar em frente, passei mesmo. E aqui também, brinquei muito de taco aqui nessa rua, de pega-pega, esconde-esconde. A gente tá à beira. Você ainda foi uma da geração ainda também, como a minha. Tinha aqui vários amigos aqui do bairro, né? E também tive uma infância muito rica aqui, né? E hoje, infelizmente, até pela violência, até tem uma cidade perigosa, você vê que o meu filho também já não teve a mesma oportunidade, né? Mas vivi muito, né? Nessa rua aqui, tendo essas brincadeiras saudáveis, né? De criança, tendo uma infância muito bacana aqui, viu? O Promissão é um bairro com características muito próximas do Eldorado, né? Sim. Um bairro populoso, um bairro com carências de saúde, de educação, de
segurança muito, que reflete muito o Diadema como um todo, né? Sim. Então quando você traz todas as preocupações locais para a cidade inteira, você já vai refletir toda uma política pública que contempla o que Diadema realmente precisa. Eu acho que eu posso ir mais longe ainda, Daniel. Hoje Diadema ela se desenvolveu de uma forma muito desordenada, né? Certo. Faltou planejamento nesses últimos anos de gestão. Você vê uma cidade que são 40 anos aí na mão do PT e na mão da família Michels, né? Nossa. Então isso daí fez com que a nossa cidade não tivesse uma capacidade, né, de hoje de planejamento. E essa falta de capacidade trouxe uma cidade tão privilegiada em relação à sua localização. Hoje a gente está ali, Imigrantes de um lado, Anchieta do outro, a gente tem o Porto de Santos a menos de 40 minutos daqui, a gente tem o aeroporto de Congonhas, tem São Paulo, somos vizinhos de São Paulo, que é um dos maiores polos de oportunidade que a gente tem no Brasil, né, e na América Latina, mas que aproveita pouco, né? Que aproveita pouco. O que tem de galpão fechado na nossa cidade. Sim, é justamente isso que eu quero tocar no assunto, de você, da falta de planejamento, da falta de uma educação profissionalizante aqui em Diadema. Essa falta de educação, né, até mesmo pela densidade demográfica que a gente tem, ou seja, pessoas que moram por metro quadrado aqui na cidade. Eu fiz um vídeo, desculpa te interromper, eu fiz ano passado na campanha, eu fiz um vídeo falando sobre isso. E eu tenho esse número bem fixo na minha cabeça. São 12 mil habitantes por quilômetro quadrado em Diadema. E se a gente transformasse esses 12 mil habitantes em força laboral, força de trabalho, qualificados, empenhados em novas estruturas de negócio, como startups, empresas de serviço, Diadema seria uma potência, né? Tem capacidade para ser. Tem capacidade para ser, você teria geração de empregos aqui na cidade e mais do que isso, Daniel, você traria essas empresas de uma outra forma aqui para a cidade. Você automaticamente desenvolvendo economicamente a cidade, você administra a cidade pelas causas e não pelas consequências, ou seja, com emprego você melhora a saúde, melhora a educação, melhora a segurança. Então é isso que a gente precisa ter uma gestão diferenciada que pense de uma forma diferente, e isso que a gente está disposto e tem capacidade para colocar aqui na nossa cidade. Sabe que há 1 ano e meio mais ou menos atrás eu apresentei um projeto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o atual secretário de Desenvolvimento Econômico de Diadema, e poxa vida, eu não tenho vergonha nenhuma em falar que foi uma das reuniões mais desperdiçada da minha vida. Nitidamente eu estava diante de alguém que está ali apenas ocupando o cargo, não está ali para mudar nada, não tem projeto, não está a fim de modificar nada na cidade. Tanto é que isso se reflete na realidade da prefeitura. Sim. Me fale um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, me fale um, não precisa falar 2, me fale um. Não existe. Hoje está difícil até de falar em projetos em relação à prefeitura inteira, quanto mais uma secretaria que justamente a gente coloca, né, de secretarias políticas, né, não secretarias técnicas como deveriam ser. Então essa falta de compromisso com as pessoas e com grupos políticos, né, acarretam isso. Você fraciona a prefeitura hoje em um grande cabide de empregos, né? Coloca secretários muitas vezes despreparados para conduzir importantes temas da cidade, como desenvolvimento econômico, obras, saúde, enfim, vários outros secretarias que poderiam ter
esses cargos técnicos, pessoas mais capacitadas para gerir essa cidade. Querer trabalhar, né? Sim. Querer trabalhar de fato, né? Nós não estamos falando em gastar rios de dinheiro. Não. Até mesmo porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deve ser uma das secretarias mais gostosas de se trabalhar, porque você trabalha com um público empreendedor, com sonhos, que quer trabalhar, que quer ajudar, quer desenvolver, né? O projeto que eu apresentei lá visava você pegar cursos profissionalizantes de curto tempo de duração e preparar esses formandos nesses cursos para se engajar já no empreendedorismo, né? Então você pega salas de aulas, por exemplo, ociosas das EMEIs, né? E coloca curso profissionalizante dentro da periferia. Curso que vai fazer o cara terminar, depois de terminar o curso, ele vai gerar dinheiro, ele vai gerar emprego, ele vai fazer recursos para a cidade. E esses cursos têm que estar dentro da periferia, não tem que estar só no centro, né? Ou em locais específicos. Você tem que colocar cursos desses dentro da periferia, para as pessoas terem acesso a esse conhecimento, transformar conhecimento em emprego e assim enriquecer a cidade como um todo. E acho que essa visão, né, em relação a isso, ela é muito importante, né, porque você transforma essa mão de obra ociosa em emprego, né? Mas só que a gente tem que capacitar com os cursos certos, né? A gente tem uma instituição aqui em Diadema que ela não tem essa visão. Hoje você fala de um polo cosmético aqui em Diadema, mas você não tem um curso técnico em química. É uma contradição tão absurda isso, né? Você poderia trazer aqui cursos para a cidade que pudessem valorizar a gestão, né? Valorizar as empresas aqui da cidade, para proporcionar esse desenvolvimento econômico, uma vez que você tem esta habilidade. Cursos de metrologia, cursos, né, de qualidade e vários outros que você tem justamente essa capacidade de que as empresas elas absorvam essa mão de obra qualificada e assim você ter um celeiro grande de mão de obra e atrair as empresas aqui para Diadema. E essa visão ela não se tem, infelizmente, mas isso não é só uma coisa do desenvolvimento econômico. A gente está passando aqui do lado de uma quadra poliesportiva, né? O esporte, que aliás está bem mal cuidado, né? Bem mal cuidado. Então você vê o esporte também. Você, mais uma secretaria com cunho político que você poderia fomentar, né, através de projetos. Justo Esporte, né? Que é uma ferramenta tão poderosa de transformação. Pouco utilizada. E de atrair, né, esses jovens, na verdade, Daniel, para o caminho do bem, o caminho da prosperidade. Você não vê isso, né? Você vê que hoje o esporte é utilizado aqui na cidade como uma ferramenta de negócio, né? Então isso ela precisa contemplar de uma outra forma, né? Você precisa trazer um esporte mais inclusivo aqui para a cidade, para que os nossos jovens eles tenham oportunidade, que através do esporte eles possam trazer uma resiliência à vida. E isso não acontece, né? Hoje só se fala de um time de futebol aqui na cidade, mas eu sou muito receoso a isso, né? A gente precisa ter essa diversidade no esporte, até para ter esse conjunto de jovens engajados numa coisa mais propositiva, né? Mais visionária. Mais democrática, né? Mas um esporte para a nossa cidade ligado, muito conectado com a educação. Sim. Né? Essa conexão tem que existir. Essa desconexão, que eu não tenho problema nenhum em falar isso, desse clube de futebol ligado à administração, na minha visão, tem que ser desconectado. Na minha visão, na minha ótica,
prefeitura, gestão pública é gestão pública, é coisa feita para as pessoas, Sim. não para pontos específicos. Nesse caso, clube de futebol, Sim. né? Então é E é assim, mesma coisa. A gente tá falando de esporte, mas a cultura é a mesma coisa. Né? Hoje a gente vê um subaproveitamento da cultura, Daniel. E você, como E Diadema é tão forte, né? No hip hop, por exemplo, uma ferramenta poderosíssima. Exatamente. Hoje não é valorizada. Não tem este conceito. Você vê que foi feito mais uma vez, mais um grande elefante branco aqui na cidade, né? Que é a Fábrica de Cultura. Que aliás ficou lá acho que 6 anos só no Na prédio, promessa, né? E você vê que essa fábrica de cultura, assim como outros equipamentos aqui da cidade, você não tem o primordial, que são as pessoas ali trabalhando em benefício das... Conectada, né, com a população, né? Exatamente. Então, assim, hoje você vê os centros culturais abandonados, né, na nossa cidade. Você não vê as atividades acontecendo nos centros culturais. Isso precisa acontecer, né? Essa diversidade em relação à cultura, ela precisa trazer para as pessoas da periferia, as pessoas que realmente precisam disso, elas precisam acontecer de uma forma democrática, de uma forma inclusiva, né? Que você possa atrair também, assim como o esporte, os jovens para o caminho do bem, né? E assim, claro, a melhor idade e a melhor idade também sendo contemplada com tudo isso. A gente está falando muito dos jovens, mas também a melhor idade, de certa forma, ser contemplada, né? Pelo esporte, pelas caminhadas, pelas atividades culturais. E isso também alimenta o alicerce da família, né? Você torna a família, que acho que é o alicerce de tudo, mais rico, mais sólido. Isso que a gente precisa, Daniel, precisa de políticas públicas para que a gente possa avançar nesse sentido e muitos outros, né? Certo, eu sou um ferrenho defensor da família. Porque eu acredito muito que família é a base de tudo. Então eu acho até um pouco triste no caminho que a nossa sociedade está tomando de tamanha desvalorização da família. Eu não estou falando da família julgada tradicional, não, porque família para mim é quem você considera a sua família. Sim. Né? Aquela pessoa que te dá Claro. apoio. Se a pessoa te dá apoio, ela é sua família. Então eu tô falando de família tradicional, não. Tô falando de família Claro. alicerce, família base. Claro, Porque eu acredito também que nenhuma forma de amor deve ser discriminada. claro. Então eu sou um defensor da família, né? Um defensor da família. E a prefeitura tem ferramentas, por incrível que pareça, a prefeitura tem ferramentas para fazer essa conexão ser muito mais forte, né? Tem. Eu acho que a prefeitura em si, ou a gestão pública como um todo, né, consegue alavancar, às vezes, com pequenos gestos, né, vários destraves que você pode melhorar a vida das pessoas, de você trazer as pessoas para perto. A gente vê hoje uma gestão muito desconectada, né? Muito distante das pessoas. E quando a gente se distancia das pessoas, Se aproxima de outras coisas que não é legal. não só né? isso, mas você acaba não escutando as pessoas, né? E você não sabe a real necessidade das pessoas. Então, por isso, acho que essas aberrações administrativas que você vê as pessoas querendo uma coisa, mas as outras pessoas querendo outras, acho que é falta de escutar. Então a gente quer acima de tudo colocar uma gestão que possa estar próxima às pessoas, que possa escutar as pessoas, porque só assim a gente vai ter esse vínculo, né, de poder propiciar aquilo que as pessoas buscam, né, ter soluções pontuais.
Acho que essa que é a questão. Eu lembrei agora que você está falando disso, né? Essa conexão de família, né? De cultura, de esporte, de educação. Aí, a hora que eu comentei do hip hop, o hip hop em Diadema ele é muito forte. Sim. E muito mal aproveitado. Sim. Muito mal aproveitado. É uma ferramenta poderosíssima de você trazer a linguagem da periferia, né? A linguagem da periferia próximo dos centros culturais, fazer essa conexão, Sim. né? E usar o hip hop, né? Os 4 elementos do hip hop, a dança, a música, né? O grafite, como ferramenta de transformação. Você traz essas crianças que gostam dessa área para dentro dos centros culturais. Você traz o pessoal que gosta do esporte para dentro das EMEIs, para praticar esporte, para mudar a vida, né? Porque eu acho que criança envolvida com essas coisas, poxa, não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Só dá coisa boa. E acho que não só o hip hop, mas como outros grupos, né, que tenham um propósito, elas podem ser melhores aproveitadas aqui em Diadema, né, ter projetos melhores contemplados, né? Só pegar um ganchinho aqui. Nós estamos passando aqui em frente a EMEI do Inamar, né? Sim. E aqui tem um observatório, ou tinha um observatório, né? Que custou muito dinheiro. Sim. E poucas pessoas em Diadema Conhece, sabem, né? que Diadema tem um observatório. Eu falo isso porque eu tenho um carinho muito grande pela astronomia e porque eu fui voluntário na Universidade Federal nessa área. E eu tenho um carinho tão grande por essa área e um observatório aqui tão mal aproveitado. Podia trazer criança aí para dentro para observar as estrelas, para aprender sobre os planetas. E puxa vida, é uma dó, uma pena ser tão mal aproveitado esse espaço. Na verdade, não só isso que é mal aproveitado, você vê o borboletário também, né? Mal gerido atualmente, que já foi uma das grandes referências, né, em relação ao estado, esse borboletário. E assim como esse observatório, você não vê esse engajamento, não tem nada acontecendo, interesse, né, da gestão para poder motivar, né, os jovens. Então acho que isso tem que ser melhor conduzido, viu, Daniel? Porque a gente precisa de mudança, a gente precisa de coisas novas acontecendo, mas não é coisas novas, simplesmente novas por serem novas, mas novas que têm algum tipo de contexto, que tem algum tipo de aderência, capacidade, acima de tudo, caráter, né? Porque se você não tiver essas ferramentas, você vai ser mais dos mesmos. Então a gente quer aproveitando, né, que você está falando mais do mesmo, a gestão Lauro Michels, a família Lauro Michels, né? Às vezes eu me pergunto até quando Diadema vai ser capitania hereditária dessa família, até quando Diadema vai sustentar essa família, né? E eu sou bem forte nas minhas opiniões, você vai perceber isso, tá? E assim, o lado de lá tem tudo isso que a gente não quer na cidade, que a gente quer banir. Aliás, eu sou forte no falar que o lado de lá tem tudo que deve ser exterminado da vida política. Sim. Tá? E o lado de cá tem moradores de Diadema, apaixonados pela cidade, quer mudar a vida da cidade, com preparação técnica para fazer isso, com vontade para fazer isso, com entrega para fazer isso. E a gente precisa muito de que as pessoas que se identificam com esse lado do bem também tomem postura. Sim. Né? Quando a gente fala da guarda municipal, está na hora da guarda municipal tomar uma postura também, uma posição, se posicionar, né? E a fim de mudar a nossa cidade. Está na hora do eleitor do bem se diferenciar do eleitor do mal. E quando eu coloco eleitor do mal, eu coloco as pessoas que se vendem, as pessoas que vendem voto, as pessoas que trocam voto por favores pessoais. O voto, apesar dele ser pessoal, ele tem que ter uma visão coletiva. Sim.
ele tem que ser propositivo, uma visão coletiva. E essa eleição, a próxima eleição, acho que vai deixar isso muito claro, né? O bem contra o mal. Eu acho que você poder ter uma visão coletiva, isso já ficou notório que em outros países, outras culturas, né? É um case de sucesso. Exatamente. Você pega um O Japão, brasileiro tem que aprender com os casos de sucesso, né? você pega um Japão pós-guerra que investiu na educação profissionalizante, e que de uma forma coletiva conseguiu mudar, né, um país destruído, né, para uma das maiores potências mundiais. Então isso que a gente precisa ter essa visão diferenciada em relação à política e a Diadema também, né? A Diadema. Eu digo, o meu lema na última campanha era: Diadema pode mudar o Brasil. Por que eu coloquei isso? Porque eu penso assim, pô, a gente quer mudar o país, né? A gente quer mudar o Brasil. Mas primeiro vamos mudar a Diadema? Sim. Vamos fazer o simples primeiro? Vamos fazer o feijão com arroz primeiro? Verdade. Né? A minha irmã tem um salão de cabeleireiro aqui, ó. Aqui? Bacana. Então é assim, vamos mudar Diadema, sabe? Então juntar toda essa galera do bem, os políticos do bem, a população do bem, né? Todo mundo voltado para a família. Vamos se unir numa causa única, Sim. mais coletiva. Aqui eu tô entrando na Rua Calamar, eu cresci nessa rua aqui. Aqui que você teve a sua infância? Aqui eu tive a minha infância, aqui há muitos amigos ainda moram aqui. bacana. As senhoras dessa rua aqui já passaram muita raiva comigo, porque eu fui da criança que apertava a campanha e saía correndo, né? Já almocei em muitas casas aqui nessa rua. Que bacana. Aqui agora a cidade mudou, né? Mas tinha pé de laranja, tinha pé de banana. Eu sou daquelas crianças que pulavam o muro para ir comer o pé de laranja do vizinho. Então eu tenho muito carinho por isso. Eu tenho muito carinho por Diadema como um todo. A visão que eu tenho dessa cidade é muito diferente do que está acontecendo hoje. E eu vou lutar com todas as minhas forças para que essa cidade mude, sabe? Mude, mas mude para o bem. Mude, tem uma realidade muito diferente da que tem hoje. De uma criança arteira para um político jovem que vai mudar Diadema e o mundo. O mundo não diria, né? Eu não sou tão ambicioso, mas eu tenho visões bem claras para a nossa cidade. Bem claras mesmo. Quando não sei se você já reparou, minhas opiniões são bem fortes, tá? Então, quando eu não me identifico com um político, com uma causa, esquece. Por isso que eu te admirei na última campanha, que você tomou a decisão de não se unir com o que você não acreditava. Eu sou muito isso, me identifiquei com isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você tá me pagando quanto para entrar nessa luta junto com você? Eu tô te pagando, tô te dando um abraço só, no máximo. Né? Então eu acho que política não se vende. Política não se vende e propósito não se vende. Porque você é o que você faz. Verdade. Né? Você é o que você faz. E se você se vende, se você pratica pequenos delitos, vamos dizer assim, não adianta você dizer que não, eu não sou corrupto, eu só fiz um desviozinho. Não, você é corrupto sim. Se você comete corrupção, você é corrupto. Se você vende opiniões, você não que isso seja corrupção, mas você está muito próximo de uma índole das quais a gente não quer administrar na cidade, né? Verdade. E o que você acha dessa questão do atual governo querer lançar um sucessor? Já teve essa questão do fracasso nessas duas últimas gestões, que, ao meu ver, não fez pouco pela cidade, né? Muito pouco pela cidade, e hoje parece que querem lançar um sucessor aí. Qual que é a sua visão disso, Daniel? A visão que eu tenho é assim:
As pessoas devem se perguntar: quero que continue como está? Né? Se as pessoas quiserem que continue como está, mantenha o sucessor. As pessoas gostam do índice de criminalidade da cidade, as pessoas gostam da saúde da cidade, as pessoas gostam de uma educação da cidade fazendo abaixo do feijão com arroz praticamente. As pessoas se gostam de tudo isso que está acontecendo, continue como capitania hereditária. Agora, se as pessoas não gostam e eu não gosto, não tem sucessor, não tem sucessor. Esse governo acabou, esse governo vai cumprir como democraticamente tem que cumprir o mandato e acabou por aí. E parece que até hoje há uma indecisão em relação a quem vai ser o candidato aí do governo, a sucessão. Acho que muito reflexo, acho que da própria vergonha, né, que eles devem ter entre eles lá de poder se atrelar a uma gestão que pouco fez pelas pessoas, né? Falida, né? Uma gestão falida. E é assim, Taka. Se Deus quiser e Ele há de querer, e a população também há de querer, um destino muito diferente para nossa cidade, né? Sim. Eu estudei aqui, ó, na escola do Átila. Que poxa, bacana, hein? Da primeira à quinta série, eu tenho lembranças tão vivas desse local. Joguei muita bola nessa quadra, na quadra do Átila. Tá mal cuidada, né, hoje, ó. É o mato, ó. É o mato. As quadras de basquete inexistentes. Puxa, acho que, inclusive, isso reflete um pouco na autoestima da população, né? Não sei se você consegue identificar isso. Diadema está com uma autoestima baixa, porque se reconhece que tem uma cidade problema na mão. Sim. Eu acho que não adianta a gente ficar aqui tapando o sol com a peneira. Diadema é uma cidade problema, é a nossa cidade problema, e nós temos que sentar juntos na mesa e resolver esse problema. Eu acho que quando a gente fala do resgate da dignidade aqui da nossa cidade, além de passar por todos os itens que a gente já comentou em relação à saúde, segurança, educação, desenvolvimento econômico, a gente falar um pouco dessa baixa autoestima, né? Que as pessoas elas não têm esse orgulho de Diadema, mas pode ter certeza que nós não vamos poupar esforços, né, para que esse orgulho ele volte à tona. A gente tem credibilidade, a gente tem capacidade, tem experiência para colocar Diadema de volta ao trilho. E isso que a gente quer, Daniel. E pessoas como você, que estão ali disputando o legislativo, né? Sendo um pré-candidato, na verdade, ao legislativo, vocês somam esforços conosco, né? Para transformar Diadema naquilo que ela merece e que nesses 40 últimos anos não foi feito. Então a gente tem essa intenção de fazer diferente, e a diferença ela começa não só pelas palavras, mas pelas atitudes. E ter um segundo turno em Diadema igual em 2016 e a gente ter mantido a neutralidade é fazer a diferença, porque a gente não quer cargos, a gente quer compromisso com as pessoas, e é isso que a gente propôs e fez lá em 2016. Certo. Vou passar aqui na Nossa Senhora dos Navegantes, uma das avenidas mais comerciais aqui de Diadema, né? E zero revitalização nela, né? Zero. Aqui totalmente. Para a renda que essa avenida aqui traz para a cidade, ela deveria ser melhor tratada. Tratada pela prefeitura. Olha a UBS, a condição da UBS. Parece aqueles cena de filme, né? De horror, né? De zumbi. Casa mal abandonada. Verdade. Imagina a autoestima das pessoas trabalhar no local desse, todo estragado, todo maltratado, né? E você vê nessa pequena volta que a gente está dando aqui pela cidade, né? Passando aí por
quase todos os bairros aqui da nossa cidade, o cenário é mesmo, né? Você Mesmo vê, as ó, praças mal cuidadas, a zeladoria aqui da cidade, ela infelizmente, né, sem a mínima condição de ter uma característica de uma cidade desenvolvida como Diadema merece e pode ser, né? Então, vai ser, se Deus quiser, vai ser. Você vê aí também, né, um asfalto aí que foi feito de uma maneira muito eleitoreira no último ano de 2016, já está toda esburacada, né? Então hoje a gente vê uma administração que falha e falha com as pessoas, né? As pessoas que pagam seus impostos, que moram aqui na cidade, que não tem essa contrapartida por parte da prefeitura em relação à saúde, à educação, à segurança, ao desenvolvimento econômico que pode gerar empregos para ela. Então hoje o que você mais vê na cidade é um cenário de abandono, né? De abandono, tem aquela verdade. música Largada às Traças, é Diadema. Diadema, exatamente. Mas eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Está acontecendo no cenário político. Estou feliz de ver muitas pessoas tomando consciência disso e querer mudar isso. Sim. As pessoas quererem um futuro muito diferente do que está acontecendo na nossa cidade. E quando eu falo que eu sou um crítico de o primeiro, de segundo escalão, até o terceiro escalão da prefeitura estarem ocupados por pessoas que não são da cidade, é exatamente isso. Imagina só você, Craca, o gestor do meio ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, passava numa praça dessa, se ele morasse em Diadema, né? Se as pessoas que tem do primeiro escalão morassem em Diadema, ele ia se incomodar. Ele ia ficar incomodado, ia falar, puxa vida, por que minha cidade está tão jogada às traças? Mas aí quando você tem pessoas que fazem a gestão da cidade, que não moram na cidade, elas não se incomodam, não tem problema para elas isso. Porque elas só vêm em Diadema pegar o salário e vai embora. Mas mais do que isso, né? Você ter pessoas profissionais aqui na cidade comprometidas, né, com a verdade, comprometidas com o profissionalismo, né? Então, a partir do momento que as pessoas se engajam nesse sentido, você consegue uma transformação. Então, a gente precisa aprimorar esse laço de excelência pública para a gente trazer principalmente o profissionalismo dentro da cabeça de cada para que a gente possa gerar, né, e possa ter uma cidade melhor. E além disso, né, você hoje, a prefeitura conta aí com um pouco mais de 7.000 funcionários públicos, né, e esses funcionários públicos, eles já têm um lastro em relação à nossa cidade, eles têm capacidade para transformar isso. Precisa do pulso certo, da condição de qualidade, né, de trabalho adequada. Hoje Diadema sequer tem papel higiênico nas repartições, quanto mais uma preocupação em relação a transformar a cidade. Então hoje esses servidores públicos, se bem orientados, se dado as devidas condições de trabalho para cada servidor desse, Diadema com certeza é uma potência e uma potência a nível de estado de São Paulo. Então a gente precisa urgentemente transformar essa massa ociosa, né, mal gerida, em uma grande extensão, né, de força de trabalho e de força intelectual. Exatamente. Concordo plenamente. E sabe que Diadema tem, quando você olha, você não tem para os jovens cursos profissionalizantes, você não tem uma educação de base forte e robusta, né? Você não tem projetos sociais na área da cultura e na área do esporte com capacidade de engajar jovens e trazer esses jovens para o lado do bem.
Aí você tem jovens com os chamados nem, né? Nem trabalha e nem estuda, né? E são números que a prefeitura deveria se preocupar. Sim. São números que a prefeitura, a secretária, o prefeito, né? O prefeito deveria fazer a gestão e falar assim, ó, chegar no secretário de educação e falar assim, quais são os projetos que está rolando, como está rolando, como que está acontecendo. As primeiras coisas que você aprende na faculdade é você ter um planejamento, é você saber onde você está, saber onde você quer chegar e saber o que você vai fazer para conseguir isso, né? Eu tenho a impressão de que isso não existe em nenhuma secretaria na prefeitura de Diadema, né? Pelo menos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico eu sei que não existe. Eu sei que não existe isso lá. E aí quando você não tem números para você saber onde você está e saber onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? Qualquer lugar tá bom. Acho que tem que ter, para você administrar, você tem que, claro, elencar prioridades, até mesmo porque a gente sabe que os recursos, eles são finitos. Não adianta a gente falar que vai reinventar a roda, que você tem recursos finitos. Então você precisa desperdiçar menos. Na verdade, você não tem que ter desperdício de recursos numa administração pública. Você tem que saber se posicionar e justamente isso que você relatou, saber onde você está e aonde você quer chegar. A menor distância, né, entre dois pontos é uma reta. Então você não fazer curva, você não desperdiçar, né? Então tem um planejamento e seguir até o fim, exatamente, né? Um planejamento eficaz. Então hoje você poder planejar, você poder ter um norte, você focar, né, e trazer e ter metas, né, bem claras, definidas, ter transparência no processo, isso é fundamental. E ter autoridade para cobrar os subordinados, né? Ah, sim. Porque claro. Quando você coloca uma secretaria política, a pessoa praticamente se sente dono daquilo. Sim. E aí você não tem autoridade para cobrar. E mais do que isso, viu, Daniel? Você tem um bom relacionamento, né? Hoje, quando a gente fala também fazer diferente, a gente sabe que o município, ela já está basicamente com seus 54% comprometidos com o salário, né, no funcionalismo, mais outros tantos na saúde e mais outros tantos na educação. Você tem pouca margem para você cuidar da zeladoria da cidade, mas para isso é muito importante você fazer gestão em relação à captação de recursos do governo federal, trazer mais empresas, do governo estadual, né, com parcerias público-privadas para que você possa ter uma visão diferenciada e justamente isso, trazer esse recurso extra e assim como outras, né, instituições aqui para a cidade, para que você possa gerir, para que você possa ter uma condição diferenciada. Certo. Eu vejo você falando aí, já que nós estamos tocando no assunto, né, de meio ambiente também. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Por qual motivo Diadema, em pleno século XXI, não tem coleta seletiva? Essa é uma... Eu queria só saber a resposta disso, pelo amor de Deus. Quando a gente fala de compromisso com as pessoas, com a população, a gente não só fala, mas quer colocar isso em ações, como foi a nossa decisão no segundo turno de não apoiar grupos políticos. E assim como Diadema, né? Diadema, você tendo compromisso com as pessoas, você deveria ter uma coleta seletiva aqui na cidade, que além de você ajudar o meio ambiente, de preservar o meio ambiente, você também tem um compromisso com a renda das pessoas. Muitas pessoas, através do lixo,
elas conseguem gerar recursos com aquilo, né? E você vê hoje uma cidade que você tem compromisso, na verdade, com algumas empresas. Com a empresa, porque ela recebe por tonelada. Por tonelada. E se tiver coleta seletiva, ela vai recolher menos. Menos, né? Então, olha a visão do gestor da nossa cidade. É um absurdo isso. Então, assim, você tem que ter compromisso com as pessoas, isso não só na questão do lixo, do meio ambiente, mas em outras N questões que você precisa avançar. Quando a gente tem um foco, a gente tem que ter esse foco voltado às pessoas, voltado à população, e não foco voltado às empresas, porque as empresas, elas vão gerar o lucro, né? Elas muitas vezes elas vão querer essa promiscuidade de troca de favores, que é muito ruim. Por isso que tudo que começa errado, Daniel, termina errado. Então você tem que tomar cuidado muito bem com aquele candidato que jorra recursos, né? Que parece o tio Patinhas, de você tá lá comprando tudo que é liderança, de você não ter este compromisso, porque este mesmo lá na frente não vai ter compromisso com você. Não. Né? A pergunta fica, né? Da onde está jorrando esse tanto recurso, tanto tá saindo dinheiro, né? Pois é. Que dinheiro é esse? Pois é. Que dinheiro é esse, né? Então é uma pergunta cabível. Agora é uma questão que a gente precisa mudar, né? A gente precisa voltar a acreditar nas pessoas, voltar a acreditar numa política honesta, numa política proativa, de voluntariado, justamente para isso, para a gente mudar e não ficar refém, né, desse tipo de políticos que não estão comprometidos com a cidade, estão comprometidos com organizações, com empresas que muitas vezes não têm essa visão de ajudar as pessoas. Não tem essa visão de ajudar as pessoas, e alguns, não todos, mas alguns, além de não fazer a coisa correta, ainda infelizmente ainda são envolvidos com o submundo, né? Isso tem, não vamos tapar o sol com a peneira, isso existe, infelizmente existe, e cabe ao eleitor, né? Cabe ao eleitor dizer não, porque se isso não acontecer, eu temo muito pelo futuro da nossa cidade. Temo bastante. Acho que a cidade, ela tem tudo para progredir. A cidade de Diadema, ela tem tudo para crescer. Que nem eu já disse algumas vezes, Diadema, ela está bem localizada em São Paulo. Ela tem uma bela localização em 2 rodovias primordiais passando aqui pela cidade. Ela podia investir nessa educação profissionalizante para que as pessoas tenham esta capacidade de atração dessas empresas, de startups, de serviço, e Diadema pode ser diferenciada nesse sentido. É claro que toda essa condição não é fácil, né? A gente precisa realmente unir forças de uma gestão tanto do executivo quanto do legislativo, que ela possa se adaptar, mas eu tenho muita esperança, viu, Daniel? Nós estamos passando aqui na Ulisses, né? Na Avenida Ulisses Guimarães. E eu tenho um episódio muito triste da minha vida aqui, inclusive nesse farol aí da frente. Fui assaltado aqui. Nossa. E essa avenida aqui, ela tem radar a cada 100 metros praticamente. Sim. Aí você se coloca na posição do cidadão, né? Ou ele toma multa, ou ele é assaltado. Aqui, o índice de assaltos aqui, a gente acompanha nas redes sociais, né? É muito grande mesmo. Então, assim, se você vai colocar radar na cidade, na avenida, tudo bem, não sou contra pôr radar, as pessoas têm que seguir a lei, mas então coloca policiamento junto. Então disponibiliza ferramentas para que as pessoas possam cumprir a lei também. Na verdade, eu vou muito além, né?
Hoje, claro, que o radar em si é uma ferramenta importante para que não aconteça acidentes, né, de gravidade, maior gravidade, mas esses radares eles têm que ser melhores geridos ou melhores colocados. Qual que é a função de você colocar um radar a cada 100 metros, né? A gente precisa parar de fomentar essa indústria da multa e, na verdade, ter que voltar às origens, de colocar esse tipo de fiscalização de uma maneira a proteger a vida das pessoas e não prejudicar o bolso das pessoas. Então, isso daí precisa ser urgentemente revisto, assim como ser revisto os contratos, né, da prefeitura, mesmo porque muitos desses contratos aí, principalmente na área de transporte, acontecem de uma maneira muito obscura. No apagar das luzes aí você vê que tira, coloca. Será que está sendo todos os procedimentos administrativos, toda a questão da licitação, toda a lei 8666 que é sobre as licitações estão sendo aplicadas? Então, toda essa condição hoje, Daniel, você precisa verificar e pode ter certeza que mais do que um bom gestor, a gente vai estar ali em cima de todos os contratos para derrubar, né, esses tipos de irregularidades que hoje parecem estar sendo apontados, mas na nossa gestão, além de você ter uma conduta linear, transparente, a gente vai ter foco nas pessoas, porque o nosso compromisso, né, de você ter austeridade no processo administrativo é justamente isso, você poder fazer mais com menos. Sim, sabe que pelo trabalho que eu desenvolvo e as pessoas já acostumaram comigo na internet, fazendo vídeos, né, falando sobre a cidade, né, uma linha de conduta que eu tenho tomado. Eu já recebi algumas denúncias dos próprios funcionários da prefeitura de que tinha coisa errada com a gestão de combustível da Secretaria de Transporte, né? Então, bom, não tem como investigar isso, mas um vereador tem como investigar isso e tem a obrigação, inclusive, de investigar, né? Os vereadores fazem isso? Será que os vereadores são vereadores ativos com esse propósito de investigar, de fiscalizar a prefeitura, de cobrar do prefeito, não só pelo fato de serem em oposição ao prefeito, mas pelo fato de querer mesmo uma cidade melhor, sabe? Não seria mais interessante pegar esses contratos, a Câmara fazer isso, pegar esses contratos, rever esses contratos, fazer uma auditoria lá nos combustíveis? Será que se fizer uma auditoria lá, não vai pegar coisa errada? Tomara que não, mas será que se fizer não pega? E é a proposta. Sim, do claro. Vereador, né? A obrigação do vereador não é ficar fazendo assistencialismo, né, barato. A obrigação do vereador é fazer o legislativo funcionar, fiscalizar, né, legislar. E isso não acontece. Puxa vida, as pessoas também precisam entender qual é a obrigação do vereador. Claro. O vereador não está lá para fazer favorzinho pessoal para ninguém, tá? E o vereador está lá para fazer a obrigação dele, fazer a coisa funcionar, rodar. Eu queria tanto ver uma Câmara com mais nesse sentido, ia funcionar muita coisa, sabe? E a gente precisa dessa renovação hoje. A gente precisa que as pessoas do bem elas se engajem nesse sentido, né? Que a política ela possa ter esse movimento de transformação, de renovação, porque você vê que muitos vereadores ali, eles estão simplesmente pelo cargo, eles estão simplesmente pelo poder, e não, a Câmara, o Legislativo, ela tem que ter essa parcela de servir
à população, né? De você servir numa maneira coletiva, de você fiscalizar o executivo, de você propor leis ao executivo e aceitar ou indeferir as leis vindas do executivo, no sentido que o coletivo ela possa ter essa abrangência maior. E hoje a gente não vê essa conduta por parte da Câmara de Leis, da Casa de Leis, né, que você possa propiciar isso. Então a gente precisa urgentemente dessa renovação, dessa mudança, de colocar novas lideranças que possam ter força de vontade de representar à altura as pessoas, a população, e isso que a gente luta mais para gerar novas lideranças aqui na cidade. Tomara que aconteça, né? Tomara. Vai acontecer se as pessoas souberem diferenciar o bem do mal. Pode parecer clichêzinho, mas infelizmente é verdade. A próxima eleição na cidade de Diadema vai ter muito claro o bem contra o mal, sabe? As pessoas com propósito, com objetivo, com caráter, com idoneidade, né? Com índole para fazer as coisas certas, e com histórico, né? Um histórico que mostra isso, né? Um histórico que corrobore com essa indicativa, né? De pessoas idôneas. Tomara que tudo isso aconteça, né? Agora em 2020, que as pessoas elas já não vendam seus votos, né? Que elas não entrem nessa vibração de que tudo é o mesmo. Não, tem pessoas boas querendo fazer diferente, pessoas com capacidade, que às vezes não tem o mesmo poder financeiro que muitas que ali estão de uma forma errada, né? Mas que as pessoas tenham esse discernimento de mudança, de querer fazer diferente, de poder agir de uma forma diferente, né, Daniel? Sim. E até mesmo nesse sentido, a gente está chegando próximo à sede, então já de antemão te agradecer pela oportunidade deste bate-papo aqui, né? Agradecer você e parabenizar, né, pelo trabalho que você vem fazendo, ideias como essa, ideias que possam inovar, que possam informar as pessoas de uma maneira isenta, de uma maneira, sabe, que possa chegar à mão das pessoas sem essa questão do recurso, dos altos financiamentos de campanha, que tudo que começa errado, termina errado. E você é um jovem que tem esta capacidade, que tem essa formação, e tenho certeza que com suas ideias, que com seu olhar, né, diferenciado, você tem condições de mudar a Diadema, tem condições de fazer diferente aqui por nossa cidade. Essa sua visão em relação à nossa cidade, ela só tem de assomar de uma maneira que possa unir forças no sentido do bem, né? Então queria te parabenizar, Daniel, e conta comigo, viu? Eu estou muito feliz de estar do lado certo da moeda, e pode contar com tudo que eu puder fazer pra gente mudar essa cidade, e junto com as pessoas que querem isso também. É isso aí, então conta comigo. Obrigado, Taka. Como é que dá ré esse carro?